Olá turma, eu sou Cleide Barbosa, trader profissional, e estou aqui para dar algumas dicas de como utilizar a plataforma Profit Chart, que é a mesma que eu utilizo nas minhas operações diárias. Os meus alunos, quando vêm fazer a turma comigo, eu indico a Profit Chart, porque eu acredito para mim que seja mais fácil de utilização, certo? Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Então eu vou abrir a plataforma aqui como se ela viesse do zero, e nesse momento a gente vai configurar algumas partes para vocês e dar algumas dicas de utilização. Bacana? Então eu vou abrir a plataforma aqui. E aí eu vou indicar a vocês como funcionam algumas coisas, certo? Assim que eu abro a plataforma, ela abre apenas com um gráfico, mais nada, certo? Então, ao abrir, eu vou configurar do meu jeito, certo? A forma que eu gosto de utilizar. Isso é um gosto muito pessoal, mas eu vou informar do o que precisa basicamente para você operar. Então, primeiro ela abre com o gráfico do Ibov. Então você vai escolher qual ativo você gostaria de utilizar. Eu opero índice, mini índice. Então, no momento é o WinZ18, certo? Eu clico no WinZ18, deixo atualizar e é o que eu opero. O gráfico, ele vem em preto e branco. As barras vêm em preto e branca. Isso é padrão da ferramenta. Então, o que é que eu indico? Eu indico de colocar cor. Como é que eu faço? Eu clico duas vezes no gráfico, apenas, dou dois cliques no gráfico. E dando dois cliques, ele me dá a opção de modificar isso. Então, o que é que eu quero colocar? Eu quero colocar o positivo que está em automático branco, que é o padrão, e quero colocar verde. O negativo que está em automático preto, eu quero colocar vermelho. E assim eu vou fazer nas duas opções. Bacana? Assim que eu fizer isso e der o OK, percebam que meu gráfico já está na cor que eu desejo. Ou seja, o mercado em queda ele está em vermelho e o mercado em alta está em verde. Correto? Então eu vou utilizar no tempo gráfico que eu desejar, 15, 5, 60 minutos, como eu preferir. Esse é o primeiro ponto, certo? O segundo ponto é a gente colocar a nossa boleta. Como é que a gente vai operar se a gente não tem a boleta, certo? Então eu clico com o botão direito do mouse e vai aparecer a aba. Eu vou clicar em Chart Trade. Opa, já apareceu a minha boleta. Então nesse momento aqui eu posso começar a negociar, a comprar ou a vender a mercado, ou compra ASCII e BID, ou venda BID e ASCII. Esse é o ponto inicial, certo? Então, o que é que eu indico colocar também? Eu coloco em meu gráfico a grade de cotações. Então, a gente vem aqui em inserir, exibir grade de cotações. Opa, apareceu a grade de cotações do meu lado esquerdo do gráfico. Cleide, não precisa utilizar todas as informações que está. Isso é gosto, é muito pessoal. Então eu coloco apenas, eu tiro algumas informações que eu acredito que seja necessária para diminuir a poluição visual e eu trabalhar de forma mais limpa possível. Então eu venho aqui em propriedade do grid, clico nela e vou tirar o que eu acho que é desnecessário. Então eu apenas deixo 4 colunas dentro da minha grade de cotações, certo? Então eu tiro todas primeiro, depois acrescento apenas as que eu uso. As que Cleide usa são a variação, eu incluo, e variação em percentual. Vamos procurar ela aqui. Variação em pontos, perdão, em pontos. Pronto. É o formato que eu utilizo. O formato que eu utilizo está aqui. Minimizo ela para ficar no tamanho ideal. Pronto, minha grade de cotação já está lá perfeitamente. E eu utilizo sempre em setores, porque eu quero saber qual setor está em alta, qual setor está em baixa. Eu vou sempre em setor. Bacana? Então, eu já ensinei a colocar a grade de cotações, já ensinei a modificar as cores dos candles e já ensinei a vocês agora a colocar também a boleta, não é isso? Vou ensinar a vocês as outras duas ferramentas que eu acredito que seja fundamental para operar. Essas ferramentas estão aqui, ó, ferramentas Times e Trade. Eu vou explicar daqui a pouco a diferença de uma para outra. Então vamos organizar aqui o Times e Trade dentro da minha formação. Vou puxar para o lado para não me atrapalhar. Vou arrumar o gráfico, certo? Vou puxar o Times e Trade para um ponto e vou colocar em outro ponto o book de oferta. Então eu venho em ferramentas também e coloco aqui, ó, mais livros de ofertas. É essa a parte principal. Tem gente que puxa em outro formato e não dá o formato correto. Então eu diminuo também
apenas para questão visual e coloco junto aqui, ó. É uma arrumação. Isso é gosto. Cleidy, eu preciso colocar obrigatoriamente nesse lado? Não. Você pode colocar em qualquer ponto do gráfico que você quiser. É só uma questão de arrumação. Eu arrumo para que eu consiga enxergar todas as opções de vez. Certo? Então eu tenho aqui tudo que Cleidy precisa para operar. O que Cleidy precisa? A grade de cotações, o gráfico, o book de oferta e o Times e Trade. Qual a diferença principal do Times e Trade e para o livro de ofertas? O Times e Trade, pessoal, é tudo aquilo que está sendo realizado dentro do ativo. Ou seja, se eu tenho um grande play e ele coloca uma grande ordem e essa ordem não foi executada ainda, essa ordem só fica apenas dentro do livro de ofertas. Ou seja, é uma ordem que eu posso concluir, concretizar ou não concretizar. Se for concretizada, ela sai do livro de ofertas e entra no Times in Trade. Por isso que vocês conseguem ver, alguns momentos, o Times in Trade com um percentual de agressividade e o book de ofertas em outro percentual. Porque um é o que querem ser executados e o outro é o que foi executado. Essa é a principal diferença. Bacana? No Times in Trade, Cleidy gosta de olhar sempre o saldo. Eu venho aqui, ó, e coloco a parte de saldo. Por quê? Porque eu percebo aqui no saldo quais são as corretoras, certo? As corretoras não são os plays, pessoal. As corretoras são aquelas corretoras que nós operamos. XP, Modal, BS e assim vai. Bacana? Assim como no grade de cotações, tem muita informação que é desnecessária ao meu ver. Então eu edito também. Eu clico de novo com o botão do lado direito, onde tem as informações, e aparece cá, propriedades do Times Trade. Eu tiro o que eu acredito ser desnecessário. Vejo aqui em visibilidade e vou tirar. Eu deixo apenas as corretoras e o volume de quantidade. É apenas o que eu preciso para enxergar. Clico aqui em OK, pronto. Eu estou vendo aqui nesse momento agora aqui, ó, o período que a UBS, a Terra estão negociando e assim as outras. Bacana? Então eu estou vendo desse jeito. Esse é o gráfico que o Cleidy permite operar, certo? É gosto pessoal, é preferência. Então essa foi a dica em como configurar a parte básica da plataforma Profit Chart. Espero que vocês tenham curtido e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham para retirar com a gente.